Fala aí pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo no blog e hoje a gente vai falar de planejamento de obras, um assunto muito interessante e um assunto que é dúvida entre a maioria dos seguidores e a gente recebeu uma dúvida muito legal que eu espero que ajude você também, caso você tenha a mesma dúvida do Jaime, né? Ele mandou aqui pra gente a pergunta dele, eu vou ler agora a pergunta dele e a gente vai mostrar como que faz para resolver o problema que ele está enfrentando lá na construtora onde ele está trabalhando. Então vamos lá. O Jaime mandou: olá Gustavo, sou estudante de engenharia civil e faço estágio em uma construtora da minha cidade. Comecei no serviço há pouco tempo e, como você descreve na sua história aqui no blog, também caí de paraquedas na parte de orçamentação. Geralmente, quando você está entrando mesmo, que você é novo, recém-formado, você cai mesmo no departamento de orçamento ou planejamento. Isso é bem comum, tá? E, continuando o e-mail, estou me deparando com várias dúvidas e até agora conseguiram tirar muitas pelo blog. Parabéns pela iniciativa. Obrigado. A minha dúvida é a seguinte: foi-me passada a tarefa de calcular o valor aproximado de tempo para execução de um baldrame. Para isso, estou usando a Sinap e os índices que ela fornece nas composições desse serviço. Ótimo, excelente, é isso aí. Quanto mais você amarrar o orçamento com o planejamento, principalmente as produtividades que você considerou no orçamento, ótimo, é o caminho para fazer a duração das atividades. Duração de atividades e precedências, na minha opinião, os dois pontos principais do planejamento. É os pontos onde exige mais experiência, exige você ter um conhecimento básico, pelo menos, de obras, e é onde vai ter o diferencial do seu planejamento para ele ficar real com a execução. Você já começou muito bem puxando aí do orçamento a questão de você identificar desvio, identificar onde que tem os possíveis erros, tanto no orçamento como no planejamento, você já consegue alinhar os dois aí. Por isso que orçamento e planejamento sempre andam juntos, tá? E um bom engenheiro de custos domina as duas partes. Então vamos lá, continuando. Ele está usando a tabela, para isso estou usando a Sinap e os índices que ela fornece nas composições de serviço. Na composição da concretagem da viga baldrame, por exemplo, a Sinap me fornece o valor de que são necessários para concretar 1 metro cúbico de viga baldrame. É necessário 0,363 horas de um pedreiro e 0,544 horas de um servente. Fazendo uma regra de 3 simples, então um pedreiro faz 2,75 metros cúbicos por hora. Perfeito. Né? E um servente, 1,83 metros cúbicos também por hora. Ótimo. Deste modo, posso aferir que o serviço será executado a 4,58 metro cúbico por hora. No caso aqui, ele somou 2,75 mais 1,83 do pedreiro com o servente. Já vou explicar, não é muito por aí, tá? Esse é o procedimento correto? Não, já não é o procedimento correto. Você está somando as duas mãos de obra do serviço. Na verdade, a gente sempre vai pelo principal, pela mão de obra principal. No caso da concretagem, o principal é o pedreiro. Então, Jaime, aqui no seu caso, o pedreiro ele é mais rápido que o servente para execução. E quem dita o serviço é ele. Então, aqui no caso, você vai ter a proporção de um pedreiro para 1,5 servente. Como que você faz esse cálculo? Você pega o 0,363 do pedreiro, né, e você vai dividir aí 0,544 dividido por 0,363. Você vai achar a proporção de que você precisa em relação a um pedreiro. No caso aqui eu já fiz a conta da 1,5 para um pedreiro. Então essa é a sua proporção. E eu vou mostrar agora como que você faz isso num quadro de recursos para facilitar a sua vida. Aí é uma planilha que a gente vai disponibilizar para vocês realizarem um download, não só para o Jaime, mas para todo mundo realizar o download, que vai facilitar muito esse desenvolvimento de calcular as quantidades em relação aos coeficientes de qualquer base, Sinap, TCPO, qualquer uma que você estiver utilizando. Vai facilitar muito, ele já gera o quadro de recursos, então facilita muito o nosso trabalho. Vou mostrar agora como que a gente faz na tela do meu computador, então acompanhe. Então aqui, ó, voltando para a nossa tela, né, mostrar como que a gente faz na prática a dúvida do Jaime, né, como que a gente faz para saber os índices, a produtividade e a quantidade, aqui no caso, né, nessa planilha, a gente tem um quadro de duração, onde você coloca a atividade, qual que é a unidade dela, a quantidade da planilha, no caso de orçamento você pode amarrar aqui, né, fica legal. A equipe básica que você tem geralmente na obra, você pode aumentar também a equipe aqui. Os índices da equipe foram todos os dados que o Jaime forneceu para a gente na dúvida, então todos os índices das composições da Sinap, da TCPO, qualquer que você estiver utilizando, né, Orce, qualquer uma. Aqui a jornada de dia, geralmente a gente trabalha com 8 horas diárias, né? Então isso aqui vai ser um número que não vai mudar. Dias da equipe ele já vai me fornecer, então no caso essa coluna aqui
ele já vai me fornecer os dias da equipe básica, né? Quanto que os dias que eu vou precisar com uma equipe básica para realizar o serviço. A duração adotada, então, aqui eu vou estimar, aqui sou eu que preencho também, a gente que preenche, no caso aqui, a duração dos dias. Se você tem os dias, você preenche aqui e ele vai gerar automaticamente a quantidade de equipes e os recursos necessários para executar nessa duração. Se você tem o contrário, também serve. Se você tem a equipe e com a quantidade de cada mão de obra, você consegue ir adaptando essa duração de acordo com a equipe. Então, o trabalho inverso também dá. Você vai entender isso mais fácil agora, a hora que a gente for fazer. Então, vamos lá. O serviço que o Jaime nos forneceu é o concreto. Então, é o concreto. A unidade dele é metro cúbico, né? A quantidade ele não forneceu no e-mail, mas a gente vai colocar aqui 30, só para a gente ter um exemplo legal, né? Vou colocar 30 metros cúbicos. Pedreiro, equipe básica, ele forneceu os índices. Então, primeiro, geralmente a gente preenche aqui o índice da equipe. Qual que é o índice do pedreiro, que é o mais relevante, é o que vai puxar, que vai ditar o ritmo do serviço, é o pedreiro. Então, é 0,363 que ele deu lá no e-mail. Metros cúbicos, né? A execução da atividade aqui em unidade metro cúbico por hora, é a produtividade. Então, é 0,363, aqui é o contrário, tá? É horas por metro cúbico. Né? Então, esse é o índice, né? 0,363 horas por metro cúbico de concreto. E aí, no caso aqui, o pedreiro, como eu coloquei o índice dele aqui como que dito o ritmo do trabalho, eu vou colocar, então, aqui pedreiro 1, é o índice dele, a equipe básica que eu vou precisar. E lembra a proporção da conta que a gente fez agora há pouco, que a gente pegou o índice do servente, que era 0,544, dividimos por 0,363, a gente viu que vai precisar, então, na proporção de um servente e meio, né? Agora, a jornada a gente preenche também, 8 horas, e ele já vai fornecer a equipe básica. Ó. Então, dois dias da equipe básica para executar esse serviço. Então, se eu colocar aqui uma duração, se eu quero fazer em um dia, ele vai me dar 2 pedreiros e 3 serventes, né? Se eu colocar que o serviço vai ser executado em 2 dias, vai ser 1 pedreiro e 2 serventes. Então, aqui ele já fornece para a gente, né? No caso que se mudar a quantidade também, né? Se lá tem uma quantidade menor, ele vai diminuindo sozinho. Então, uma equipe, 2 dias, daria para fazer em um dia com a equipe normal mesmo, ó, 1 pedreiro e 2 serventes. Então, conforme a quantidade aqui que você fornecer da sua planilha, conforme os índices que você for pegando das bases, né, de Sinap, no caso aqui que foi o exemplo do Jaime, a gente consegue ter essa quantidade aqui mais fácil para elaborar tanto os recursos como a duração. Essa duração aqui adotada em dias vai ser a duração que ele vai precisar para jogar no cronograma, né? No caso do Jaime, ele teve a missão aí de calcular o tempo, né, da execução de um baldrame. Então é por aqui que a gente consegue realizar essas simulações e também depois jogar, né, essa duração adotada de dias no cronograma. Então você já daqui desse quadro, o próximo passo aí seria já lançar lá no Prost, né, que se você desenvolve o cronograma no Prost, você já lança essa duração para gerar o gráfico de Gantt, né? Eu vou falar bastante agora esse mês sobre planejamento, a gente tem aí bastante novidades nessa área e acompanhe o blog aí por esses dias que a gente vai estar postando bastante novidade aí na parte de planejamento que amarra totalmente com o orçamento, como você pode ter visto aqui nesse vídeo de hoje. Então, espero, Jaime, que tenha resolvido a sua dúvida. Vou deixar essa planilha de quadro de duração para ser realizado o download e qualquer dúvida me avise. Um forte abraço e até o próximo vídeo.